Paz do Senhor, Igreja do Senhor, família viva. Eis aqui nós com mais um dia na presença de Deus, buscando aí melhor entendimento da sua palavra. Eu adiantando aqui mais um bocado aí da nossa leitura. Hoje no dia 7, hoje que nós vamos ler de Gênesis capítulo 18 e 19 e Mateus capítulo 6, do 1 ao 18. Tome posse aí então do seu cajado do peregrino. Tem um filme muito interessante no YouTube, né? O Peregrino. Se você tiver a oportunidade de assistir aí, é antigo. Demonstra aí um pouco que a pessoa que vos fala tem uma idade um pouquinho avançada. Nem tanto, né? Eu estou com 35 anos e era um filme, na época que passava pra gente, pros jovens, né, pra igreja não demais, mas assista aí depois a história do Peregrino, é um filme muito legal. Então eis aí, com posse do seu cajado, né, a palavra de Deus, curvem a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeste. Obrigado pela Tua palavra, pelo acesso que nós temos livre a ela. É impossível, Deus, a gente não lê-la e não se apaixonar por ela. Afinal de contas, o Senhor está conosco, né? É o único livro a qual a gente lê com o autor ali do ladinho da gente. Então, continua conosco no decorrer dessa leitura e fala mais uma vez nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, em posse aí de Gênesis capítulo número 18, no 17 aí você viu a respeito de Abraão, que passa aí, Abrão que passa de ser agora com o nome de Abraão, a qual o Senhor estabelece com ele uma aliança e o propósito aí da circuncisão para marcar aqueles que pertenciam a ele, pertenciam a Deus, que tinham aliança com Deus. E já aí no verso de número 18, a gente vai ver aí o Senhor e os anjos que aparecem para Abraão. Então, o capítulo de número 18, ele vai começar assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à estrada da terra, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda e ao seu encontro prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então aqui Abraão, ali na cidade onde ele morava, no monte de Menre, ele provavelmente ali, ele estava ali naquele horário mais quente do dia, de repente, depois do almoço, né, fazendo ali uma cesta ali, o termo que a gente utiliza hoje, na parte da tarde. E ali ele enxerga nesses 3 homens e rapidamente ele mostra ali de bastante hospitalidade, né? Ele realmente ele quer ser um bom anfitrião e trazer essas pessoas para perto.
visto que isso é um costume comum, né, das pessoas ali no Oriente Médio, na própria palavra de Deus, na Bíblia. A gente vê aí no Novo Testamento, quando Jesus chega em alguns lugares e algumas pessoas oferecem água para que eles possam lavar os pés, visto que as sandálias eram abertas, os chinelos, né, eram abertos, chamados sandálias. Então, a pessoa não tinha, de repente, meio de locomoção que fosse um cavalo ou algo do tipo. Então, ela chegava cansada, andou quilômetros e debaixo do sol quente. Então, praticamente cada um já tinha esse costume de querer mostrar essa cordialidade, né? De realmente oferecer água, lavar os pés das pessoas, falar, olha, entra aqui, come, vocês devem estar com fome. E aí fala que a palavra continua dizendo que ele vai pedir lá, né? Verso 6, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou uma novilha, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-la. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então, rapidamente ali, ele correu para oferecer ali uma refeição completa, né? Pão, esse novilho, esse leite, fez aquilo ali de bom agrado. Provavelmente ele, desde o começo, ele viu que tinha algo diferente naqueles homens. Ele reparou, olha, esses visitantes não são meros visitantes, eles são pessoas diferentes. Talvez não identificou de primeira que era o próprio Deus, né? Mas ele possivelmente ali, ele já bateu o olho, já reconheceu. Lá na frente a gente vai ver que realmente ele viu que eram anjos, né? E a Bíblia, quando ela retrata assim, que apareceu o Senhor a Abraão, como eu disse já num texto anteriormente, a gente não pode ver Deus diretamente, a nossa matéria não pode ver Deus diretamente. Então, aqui se trata de um episódio de teofania, em que os anjos ali se manifestaram com aparência humana e eles vêm ali a saudar, né, a Abraão, né? Mas a palavra aqui ela continua a dizer que eles hospedaram, né? E eles tinham algo a dizer, foram hospedados por Abraão. Eles tinham algo a dizer, algo a anunciar, né? A Sara, na verdade. E a palavra continua, verso 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí, na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara, já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe haviam cessado os costumes das mulheres. Então aí Sara estava fazendo aquela famosa ouvida atrás da porta. Aqui como não tinha porta, ouvida atrás da tenda, né? Ouvida atrás aí do tecido da tenda, escutando a conversa. Não, eu quero ver o que eles estão falando, quero saber o que está acontecendo. E aí fala que ela já era de idade avançada a ponto de que ela não tinha mais as regras, não tinha mais a menstruação, né? Que é a palavra que a gente usa hoje. Então ela já não tinha mais esse costume, né? Essa menstruação. E aí, no verso de número 12, vai dizer que ela riu e ela achou graça, ela debochou legal,
porque como que ela poderia dar à luz, sendo que ela já era idosa e que ela não tinha mais o fluxo menstrual comum, o fluxo menstrual normal, ela estaria aí impossibilitada, não haveria forma dela conceber. Não tem como, não dá eu. Então riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo. Então ela não botou para fora, as pessoas, ela ficou lá em pensamento. Depois de velha, e Abraão aí velho também, terei eu ainda prazer? Posso eu sentir prazer? Nós dois idosos, nós que já estamos no fim da vida. E aí o próprio Senhor responde. Então provavelmente 2 anjos, nesse episódio de teofania, 2 anjos eram anjos mesmo, e um dos anjos representa aí a figura de Deus, né? Ele fala assim: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então, assim, realmente Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ela ainda tentou dar uma contornada aí com o anjo ali, que era Deus. Falou assim: não, eu não ri. Você viu alguma coisa sair da minha boca? Eu não falei nada, tô muda. Aí ele confrontou ela: mas minha filha, você riu sim, você pensou nisso. Não usou essa palavra do jeito que eu tô falando, né? Mas como eu disse, ele realmente, ele é onisciente, não tem como você enganar ele. Antes mesmo que você acha que você está ludibriando Deus, mas ele conhece seu pensamento, então não tente enganá-lo. Seja autêntico, fala a verdade, não tenha medo, não tenha receio, vá sem reservas. E ele repete: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então ele rapidamente ele fala: que negócio é esse, minha filha? Para de ser cética, para de ter medo. Eu sou Deus, sou Deus Altíssimo. Eu falei que a promessa vai acontecer e ela vai. E realmente, né? Abraão é colocado lá depois no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. A fé ali esteve com ele. Sara pensando lá no íntimo: não vai rolar. Sara já tinha dado aquela derrubada lá atrás, falou: não, vai ver com Agar aí. E aí ela continua: não vai rolar. Mas Abraão não. Prontamente serviu-lhes, prontamente estava ali recebendo o comunicado do Senhor. Ele creu fielmente na promessa. Ele creu a ponto de poder ser levado aí à galeria dos heróis da fé lá em Hebreus 11, depois de dar uma lida lá para você ver todos os nomes aí, todos os heróis que tem lá. Amém? E aí, a palavra continua dizendo, verso 16: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então aí eles foram bem recebidos, eles foram bem acolhidos, eles estavam aquela famosa: vamos caminhando em direção à porta para dar tchau, é a hora de dar tchau. E quem havia escolhido a cidade de Sodoma? Seu sobrinho Ló. E eles estando à porta, eles visualizam a cidade de Ló, eles visualizam aquele caminho. E aí Deus, ele se lembra, né, que
o juízo era iminente, que a qualquer momento, a qualquer instante, ele ia finalizar com Sodoma, né? E tamanho é o cuidado que Deus já tinha com Abraão, sabendo que ele seria ali o seu descendente, a quem iria dar continuidade à descendência, né? Dele viria a descendência de Jesus, e ele queria guardar a ele essa informação, porque ele sabia que ele também era muito coração, que ele ia querer fazer alguma coisa. Então, o plano de Deus, ele é soberano, o plano de Deus ele é perfeito, sabendo ali que Abraão seria um dos patriarcas da fé, né, o termo que a gente usa. Ele não informa para Abraão, ele tenta ficar. E aí o Senhor diz mais a Abraão: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem-me multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então ali estava ali uma conversa entre o anjo com a representatividade de Deus e os outros dois anjos que estavam com eles. E ali eles partiram, verso 20, de número 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o juízo? Destruirás o justo com o ímpio? Então aí fala que os dois anjos seguem em direção a Sodoma e Gomorra, e um deles permanece, que é o anjo de Deus. E aí ele tem aquela conversa, que aquele versículo conhecido, né, que fala assim, eu até marquei aqui, ó, Mateus 7,7, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e... Cadê? Pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu acho que esse versículo de Mateus aqui foi meio que inspirado nessa história aqui de Abraão. Por quê? Abraão vai interceder pelos homens justos ali em Sodoma. Ele tenta, né, argumentar com Deus. E aí o verso de número 24, ele fala assim: se porém porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Não vou ler todos, mas assim, só para você entender. Então, ele fala assim, no 24, olha, eu sei que já é sua intenção e você quer destruir aí a cidade, que ali tem muitos ímpios, mas se você tiver 50 pessoas lá, 50, que você vê que tem aí uma boa moral, o Senhor vai fazer justiça, o juiz de toda a terra vai acabar com tudo? E aí ele responde no 26, né? Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro dessa cidade, eu vou poupar ela, pode ficar tranquilo. Só que aí Abraão fica assim, meu Deus, eu acho que não vai ter não. Então, olha só, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pó e cinza, sabe? Eu não sou nada, não. Mas aí se faltar 5 para 50, se for 45 pessoas,
Você vai destruir tudo aí mesmo? Vai ser assim? Se for 45? E ele fala, não. Mas então, terceira vez já. E se for 40? Aí ele fala, não, eu vou fazer por amor aos 40, não vou fazer. Aí quarto, ele continua insistindo, verso 30. Olha, Senhor, não fica bravo não, não fica irado não. Mas e se tiver só 30? E se tiver 30? E aí? Ele fala, não farei se eu encontrar 30. E aí, quinta vez, pensa num pedir. Ó, eu vou me atrever a perguntar se tiver 20. E ele continua, o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Sexta e última insistência. E ele fala, não fica bravo não, Senhor. Verso 32. Mas se houver 10 só, e ele fala, por amor dos 10, não vou destruir não. E aí, ele parou de falar com Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para sua casa. Então, Abraão saiu de lá, depois de 6 vezes por insistir, ele falou assim, não, acho que eu consegui, né? Acho que deve ter pelo menos 10 justos naquele lugar, não é possível, não é possível. E aí, a gente já tem um episódio aí, a galera seguindo os 2 anjos, né? Seguindo em direção à cidade de Sodoma. Chegando lá, né? Os 2 anjos, como eu falei, eles tinham o hábito de caminhar, né? Eram viajantes. Esses anjos aí da parte de Deus, eles chegam àquela cidade. Chegando lá, já à noite, eles encontram Ló. E aí diz assim, ó, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado este. Quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do meu servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Então aqui, né, a palavra fala, né, que chegou a noite, eles encontraram lá Ló assentado na cidade. Então, você que estudou com a gente aí o livro de Neemias, a gente mostrou lá que em volta da cidade ela havia 12 portas da cidade de Jerusalém. E nas portas ficavam ali os juízes, as pessoas que julgavam a causa das pessoas. Normalmente eram anciões é ótimo, né? Anciãos que estavam à porta da escada das cidades, né? As cidades estavam em locais privilegiados, né? Normalmente lugares mais altos, e haviam escadarias para você chegar ali à cidade, portas da cidade. E esses juízes, né? Esses anciãos, essas pessoas que ficavam nos portões da cidade, você pode ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo do 18 ao 21, essas pessoas, elas ficavam ali, elas julgavam a causa das pessoas. Então, provavelmente Ló não era qualquer pessoa ali em Sodoma, ele era uma pessoa importante, ilustre, né? Tinha um cargo ali importante. E logo que ele viu, assim como Abraão, né, foi bem ensinado, foi bem orientado pelo seu tio, né? A hospitalidade ali foi grande também da parte de Ló, assim como a Abraão ali, ele rapidamente, ele vai providenciar comida, ele rapidamente vai querer que eles
entrem, se alimentem, que eles durmam, que eles descansam, que eles passem a noite. Afinal de contas, já estava de noite. Então, você chega aí viajando, né? Cansado. E você quer realmente repousar, você quer descansar. E no verso 3 fala que instalou-lhes muito e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Então, ele prepara uma comida gostosa para que eles possam estar ali, né, se alimentando, para poder depois dar aquela deitada, aquela descansada, depois de muito caminhar até chegar aquele local. E o verso 5 fala que, mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos dele. Olha só, gente, o escritor aí bíblico, né, ele enfatiza e ele fala que, sem exceção, aquele comportamento depravado não era somente de uns ou outros. Ele fala aí, né, verso 4, tanto os moços como os velhos, como todo o povo. Então, todas aquelas pessoas, elas tinham um comportamento depravado, elas tinham um comportamento promíscuo, elas tinham algo ali. Realmente eles eram ímpios, realmente eles estavam fora da vontade de Deus, né? A ponto de querer homens querendo abusar de outros homens. A homossexualidade estava ali, né, instaurada em Sodoma, né? E Ló ali numa situação de desespero total, ele tenta acalmar ali aquele pessoal, né? E aí ele fala, verso 6, saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Ele ainda fala, calma, gente, calma, galera, ficam tranquilo, ó. Verso 8, tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, portanto, se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então ali Ló chegou a arriscar a segurança da sua própria família, né? Um pouco de maluquice, né? Um pouco aí de desespero, vou colocar assim, mas não sei se o fim justifica os meios, não. Mas, enfim, tô só fazendo uma leitura, né? Mas não concordo muito, não. Ele oferece as filhas virgens, oferece as filhas para que eles venham abusar das filhas de Ló. Então, a proposta de Ló, ela sai fora da casinha, mas mais fora da casinha era aqueles habitantes, que eles não ficaram satisfeitos, eles queriam porque queriam os anjos, a ponto de eles arrombarem a porta e logo em seguida lançarem Ló para longe. Tamanho era o desespero daqueles homens. Porém, verso de número 10 fala assim, os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram, que homens? Os anjos, eles puxaram Ló pelo braço, puxaram para dentro, fecharam a porta.
e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar na porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genros, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então, aqui fala, né, que os anjos feriram aquela galera que estava na porta lá, desesperada, com uma cegueira espiritual ali, não ficaram cegos, eu creio que cegos de... Perdão. Creio que não cegos, talvez cegos mesmo, ou cegos só momentaneamente. O fato é que eles procuraram a porta, procuraram entrar, e eles não conseguiram entrar na casa. Eles não conseguiram. E rapidamente o Ló, ele é advertido pelo castigo que o Senhor haveria de fazer sobre aquela cidade. E ele fala, olha, não tem alguém aí da sua família? Tem aí que você goste, tem alguém aí que seja seu parente, né? E ali a gente vê que ele tinha futuros genros, né? Tem futuros genros meus, tem as minhas filhas, tem a minha esposa. Então, vamos seguir com eles? Pegue eles, vamos, corra com eles, avise a eles, traz ele para cá. E aí fala o verso 14, então saiu Ló, falou aos seus genros que estavam para casar com suas filhas e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então ele chegou a avisar, né? Ele tinha 2 filhas, ele avisa os 2 genros, 2 filhas, 2 genros, Ló e a esposa. Lembra a petição de Abraão? Quantos que foi o último pedido? 10. Então, mesmo, ele teria que achar mais uma galera aí. Mesmo que os genros entrassem em acordo, não tinha 10 pessoas. Nem 10 pessoas. Aí eles limitaram a 2 filhas, Ló e a esposa. O que ia acontecer? Fim de Sodoma. Não tinha jeito. Não tinha negociação. Realmente a cidade ia ser acabada. Ninguém ia ser poupado. Por amor a Jó, aqueles anjos foram enviados. Por amor a Abraão, Jó. Ló. Por amor a Abraão, aqueles homens foram enviados para avisar a Ló. Perdão. Então, fala que ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, e tuas 2 filhas aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram nos homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E aí continua 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não
pereças. E aí, né, realmente, verso de número, continuando, né, 18, respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, a qual eu posso fugir, que é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Então, eis que Ló, naquela pressa, naquele desespero de sair, os anjos os ajudam, os tomam pela mão. Vamos, meu filho, corre, 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 sai correndo, corre, corre, corre. E Ló falou assim, não, é muita correria. Não tem um lugar aí, uma cidade, longe daqui, em que eu já possa ficar nesse lugar? Perdão, gente. E aí, eles encontram essa cidade, a cidade de Zoar. Lá ele se refugia naquele lugar, né? E aí a palavra no verso 23 fala, saía o sol sobre a terra ao amanhecer bem cedinho. Então eles saíram bem cedo aí, antes do galo cantar. E quando Ló entrou em Zoar, que foi a cidade que eles tinham combinado, né? Eu vou chegar em Zoar, chegando lá, bota pra torar, pode que pode. E aí diz que então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina e todos os moradores das cidades que nascia na terra. Porém, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, olhou para trás, se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Você conhece essa música? 3 palavrinhas, tá? Dá uma olhada lá depois no YouTube. Música de Ministério Infantil. Eis aqui uma tia de Ministério Infantil que vos fala. Eis então que amanheceu, né? E a palavra fala que fez chover enxofre, né? Fogo. Eis que houve fogo da parte do Senhor, né? Provavelmente trazendo isso aí para o nosso tempo de agora, né? Algum tipo de substância inflamável caiu sobre aquela cidade. Tanto é que os estudiosos sugerem que provavelmente ou aconteceu algum tipo de erupção vulcânica e aquelas cinzas, aquele enxofre veio a cair sobre aquela cidade, ou então algum tipo de terremoto, ou chuva ácida, ou tempestade elétrica veio de encontro àquela cidade. Tem um canal que eu gosto muito que chama Israel com Aline. Se você tiver a oportunidade de entrar e dar uma olhada, é muito legal. Ela é uma judia que se converteu ao cristianismo, ela que tem uma família toda, então ela tem essa coisa, ela sabe explicar para você a nossa descendência do cristianismo que veio do judaísmo, conhece toda a tradição judaica e ela explica tudo isso pra gente nos mínimos detalhes. Ela mora lá, né? Ela tem pais brasileiros, né? Não sei explicar direito como que é essa coisa, né? Que se o pai era lá e veio conhecer a esposa aqui, eu não sei te explicar. Eu sei que ela grava vídeos diretamente de Israel explicando aí as coisas
da Bíblia e explicando os sinais que estão acontecendo, mostrando o que é real. Inclusive tem lá esse vídeo de Sodoma e Gomorra. Vou ver se eu consigo postar, que eu não sei mexer direito ainda nesse negócio do canal, para você poder ver e acompanhar essa parte que eu tô falando para você, que é real. E esse resíduo, né, de erupção vulcânica, essa substância no alto desse monte, ela ainda está lá, ela ainda está. Então, a Bíblia é real. A Bíblia é real. Você que duvida, você que ainda fica assim, será? Não, ela é real. Ela é real. Tudo isso aqui é real. Tudo isso aqui aconteceu. Agora encontraram recentemente até os cavalos, não, as carroças no Mar Vermelho, todas assim enfileiradinhas, né? É lindo, gente. É lindo ver que há N comprovações históricas que mostram que a Bíblia é verdadeira, né? Então, fato aqui, voltando, né, é que aconteceu algo ali, algum tipo de combustão, algo que levou ali ao fim daquelas pessoas, né? E realmente a mulher de Ló ali, ela resolveu não escutar, ela foi advertida pelo anjo, por Ló, mas não teve jeito, ela ficou presa às coisas que ela tinha, coisa de mulher às vezes, né? Eu esqueci tal coisa, eu vou voltar lá atrás a buscar, mas não, a ideia é, segue no sentido, olha para frente, esquece o passado já ficou no passado, segue olhando para frente. E aí, infelizmente, ela veio aí a se tornar uma estátua de sal, né? É certo que Ló tinha aí uma vida totalmente confortável. A gente viu aí no livro de Gênesis que ele era um homem muito rico, possuía muito gado, muitas posses, a ponto dele ter que se separar de Abraão, né? Mas ele, mesmo tendo essa posição social privilegiada, ele não hesitou. Ele falou, não, eu vou, porque o Senhor falou que ele vai findar essa cidade. Ele falou que aqui não vai dar certo. Eu sei que o Senhor, meu Deus, é comigo, assim como ele foi com Abraão e o guardou. Então, ele falou, não vou vacilar, eu vou obedecer, eu vou seguir, e assim foi, né? E aí aconteceu o juízo de Deus para com essa cidade, né? Coisa que é eminente. E como que Deus tinha realmente um apreço com a vida de Abraão. Mais uma vez eu falo isso. Ele usou de misericórdia para Ló por conta de Abraão. E aí a palavra fala que a cidade foi destruída, ela foi, deixa eu ler aqui, ó, 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruíra as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Então, realmente as cidades foram destruídas, foram acabadas, né? Provavelmente aí essas cidades não se encontra mais nada mesmo, né? Deus fala que ele queria garantir que essas cidades não fossem reconstruídas, né? Os arqueólogos acreditam que tem 2 cidades hoje que estão debaixo da água, na parte mais rasa do Mar Morto, né? E a água pode ter surgido em decorrência de um terremoto. Eles acreditam que essa cidade seja aí, uma delas seja Sodoma e Gomorra, né? Uma ou a outra. Mas existe aí estudos que um terremoto aconteceu nesse lugar e essas cidades estão submersas.
acredita que essas sejam as cidades Sodoma e Gomorra. E aí, voltando à história, fala que subiu Ló de Zoar, aí um monte, a cidade onde ele havia escolhido ficar, né? Habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então aí ele segue de Zoar para um monte qualquer, e lá ele fica com as suas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da nossa terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhe a beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje, e a mais nova também deu à luz a um filho que lhe chamou Benjamim, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, até aí. Então aí, infelizmente, as filhas de Ló tiveram aí um comportamento terrível, mostrando aí que realmente elas eram fruto de Sodoma, né? Elas perceberam que ali não havia homens, que ali não havia com quem elas pudessem se casar, e elas tiveram a ideia brilhante, estranha, controversa, de ter filhos do próprio pai, né? Mostrando aí, como eu falei, né, a vida imoral, né, a vida em que elas haviam passado, o comportamento havia sido comprometido, corrompido, a vivência, né, a gente é a influência do nosso meio, então realmente a influência do local de onde elas vieram, aquilo estava ali no coração delas, então elas também temeram, né? Mas como vai ser? Nós vamos morrer aqui e vai acabar tudo? Então elas planejaram engravidar do próprio pai, elas o embriagaram, ele ficou embriagado a ponto de nem perceber quem era quem, nem quando uma se chegou a ele e nem quando ela saiu, visto que as 2 eram virgens. Lembra no episódio dos anjos? Ele comenta que elas eram virgens. Então elas tiveram essa relação que é conhecida como incesto, quando você tem filhos dos próprios descendentes diretos, né, os pais. Enfim, como eu disse, né, nós estamos aqui no Antigo Testamento, as coisas são um pouco controversas, né, mas aí a misericórdia do Senhor vem para com eles. Por quê? Porque fala que Ruth, ela vem dessa descendência. Porque o bisavô do rei Davi é um ancestral de Jesus Cristo. Ele também era um moabita, né? E acabou aí entrando também na galeria dos heróis da fé, né? A vida de Ruth. Essa tribo aí acabou sendo contada também, né, lá na frente. Tribo de Judá, a tribo de qual descende
A gente fala que ele é o leão de Judá. Então, ele descende aí dessa tribo que vem a ser descendente aí do bisavô do rei Davi e de Ruth. Então, agora vamos para o Mateus. E aqui, Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 18. Jesus estava ali, né, como nós falamos, no capítulo de número 5, pregando ali essa segunda parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, em que ele está pregando. E aí ele continua dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que aí ele está falando, né? Aqui, Jesus, ele está falando sobre modo a respeito das boas obras. Nós não vamos ter galardão diante do nosso Pai Celeste por exercer aquilo que nós achamos que é correto. Pelo contrário, né? Ele nos ensina motivos que nós devemos praticar boas obras. Aqui ele fala que nós devemos doar aos pobres. A palavra esmola está, né, no versículo de número 2, que ele nos ensina, fala assim: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Até aqui, aqui a palavra ela vai falar a respeito de doar aos pobres, né, fazer caridade. Então, antigamente tinha-se o hábito, né, de você querer auxiliar auxiliar as outras pessoas, amém, isso aí é bom, isso é justo, mas você não tem que querer receber galardão por isso, né? A gente fala que o nosso galardão não vai estar aqui na terra, o nosso galardão ele vai vir no céu. Você não tem que esperar as pessoas, homens, baterem palma para você. Ah, parabéns, você foi uma ótima pessoa, fez muita caridade, fez muitas obras bonitas. Não, você não tem que ser bajulado, né? Assim como os hipócritas das sinagogas, nas ruas, que eles esperam ser glorificados. Pelo contrário, você quando pratica boas obras, a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. É no sentido de que isso? As pessoas às vezes vão fazer uma boa ação, vai entregar uma cesta básica, a pessoa que está recebendo uma cesta, ela já está numa condição precária, numa condição difícil, de dificuldade. Você não precisa falar os 4 pontos. A cesta que nós temos aqui está indo para fulano de tal. Não, você não precisa avisar. As pessoas não têm que saber. Você simplesmente ajuda. Você nem precisa, às vezes a pessoa não precisa saber de onde veio o recurso. Se você sabe que é uma pessoa orgulhosa, deixa na porta da casa dela, sem que ela precise saber. Apenas faça o que é certo, faça o que é o bem. É nesse sentido, a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. Você não tem que esperar receber recompensa, tapinha nas costas. O pessoal, às vezes, como eu falei, né, vai fazer reportagem, entrega não sei quantas cestas, aquele caminhão, aquele monte de gente recebendo cesta e o pessoal gravando, tirando foto, postando para dizer que fez, né? Não é assim. A nossa recompensa, o nosso galardão vem de Cristo, vem de Deus para com as nossas vidas. Assim o será. E ele continua, né, Jesus, o verso 5 fala: e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé,
nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes do que lhe peçais. Então aqui a palavra fala, né, que quando você for orar, você não precisa orar de pé nas sinagogas. Não é que está dizendo que a oração feita em pé está errada, nem que a oração que você faz publicamente está errada. E só a oração em oculto está certo. Não é sobre isso que está falando, mas ela fala sobre a prática religiosa feita em público sem seriedade, sem que você tenha realmente devoção, sem que você tenha a intenção de fato de glorificar a Deus, né? Você precisa estar com seu coração quebrantado, porque senão ele também não recebe. Fala que a nossa oração não passa do teto. A gente acaba repetindo vãs palavras, assim como foi dito ali, né? É necessário um coração quebrantado para que ele ouça a nossa oração. Eu não tenho como julgar se a sua oração está sendo uma oração que chega a Deus ou não. Quem sou eu para te falar isso? Mas a palavra fala que quando a gente for orar, o coração tem que estar quebrantado. Você pode estar diante de outras pessoas, mas se você também estiver no seu quarto, na sua porta, às vezes você tem dificuldade em chorar, em se derramar diante de Deus. Se derrama no teu quarto. Ora diante dele ali, chora, se humilha, se entrega, jejua. Realmente ali se mostra diante dele, né? A palavra fala, né, que a gente tem que rasgar nossas vestes e vestir panos de saco e se humilhar diante dele. Então, a gente tem que buscar chamar a atenção de Deus, chamar a atenção do Pai para as nossas vidas, né? Tem uma música, Ministério Apacentar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Depois você põe lá para você ouvir, que é lindo, né? E realmente a gente precisa do olhar dele. E a nossa oração, às vezes a gente cria um script. Eu tenho muito essa do Senhor nosso Deus, nosso Pai. Quando eu vejo que eu começo Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu já falo, meu Deus. Aí eu tento buscar soberano Deus, Pai querido, Pai celeste, porque não pode ser vãs repetições, não pode ser algo ensaiado, algo modulado, algo certinho. Não é isso que ele quer. Ele quer relacionamento. E a conversa, você não tem a mesma conversa todo dia, porque ninguém aguenta. Vai falar isso de novo, vai falar isso de novo. Já teve alguém que você foi contar alguma coisa e a pessoa fala, mas de novo essa história. Então ele não quer isso, ele quer algo de genuíno, algo diferente, algo que vem do seu coração. Então é isso, não é pelo muito falar que as nossas petições serão ouvidas, é pelo real quebrantamento. Eu tenho o hábito de dizer nas células, tem dificuldade de orar? Bota uma cadeira na sua sala e fala assim, Jesus, senta aí que agora você vai me ouvir, eu tenho um monte de coisa para falar para você. E fala. Simples assim, gente, é simples assim. É uma conversa que você está tendo com ele. E se você tem dificuldade de saber por onde que eu vou começar, eu quero orar, mas como que eu vou fazer isso? Né? Aí ele deixou esse modelo de oração para cada um de nós. Não é para fazer vãs repetições, né? Às vezes, não, eu vou orar o Pai Nosso e vou dormir. Tá, tem um dia ou outro que até vai. Todo dia
vira vãs repetições, né? Então, não é isso. Ele deixa o Pai Nosso aqui como modelo de oração. E ele fala assim, não vos assemelheis, pois, a eles, né? Quem? Os gentios. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo de lhe peçais, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tudo sabe, onipotente? Não, Ele tudo pode, onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo, e onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, você, quando orar, antes de você pedir, Ele já sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ter relacionamento contigo. Então Ele fala, portanto vos orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Primeiro você se dirige a Ele, se dirige a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Reconhece que Ele é santo e que você espera o retorno dEle para cada um de nós, para a nossa vida, para essa casa, para essa terra. Faça a sua vontade, Senhor, antes mesmo de que eu quero muitas coisas, Pai, mas seja feita a tua primeiro. Se não for a tua vontade, eu nem quero, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem feito por nós, e perdoa o que temos feito de errado. Perdoa nossas dívidas, mas se você não perdoar a quem te ofendeu, Ele não perdoa você. Eu sempre falo, a graça é mais complicado que a lei. Fica ligado. Lá na igreja a gente fala, tá ligado? A gente bate palma. Tá ligado? Bate palma aí. Tá ligado? Tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão. É difícil, mas tem. E fala, não vos deixeis cair em tentação. Então ajuda aí, Senhor, porque vacilar é fácil, mas ajuda aí a gente a vigiar. E fala, mas livra-nos de todo mal. Por quê? Os anjos estão ao nosso redor e ao derredor estão Satanás, seus demônios, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Um vacilo e você, cai nas garras. E aí você reconhece que dele é o reino, o poder e a glória. A Ele todo o poder, toda a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão, sempre falo, é uma decisão. Decidir que eu vou perdoar. Não sei como. Sei que eu não quero mais pensar nessa situação. Se eu tiver que pensar, seja não sofrendo, né? E você tem certeza que você perdoa quando você tem esse sentimento. Você tem que decidir. Eu lembro que a gente tinha uma situação complicada, né, entre a minha mãe e minha irmã, né, Amanda? E aí eu lembro que eu cheguei tanto para uma quanto para outra e falei assim, olha, eu quero pedir perdão para vocês, mas por quê? Eu nem estava no meio da confusão, mas porque eu me sentia de certa forma culpada sobre aquilo tudo que estava acontecendo e porque eu queria tirar esse peso da minha vida para eu conseguir seguir, né? Como eu falei, eu me sentia culpada, mesmo não estando envolvida diretamente na situação. Sendo da minha família, eu estou envolvida, né? E quando eu fiz isso, né, foi até uma palavra que o pastor Max trouxe para nós, que falou a respeito de avivamento. Ele disse que avivamento não é só você falar em línguas, é você ser manifesto dos poderes de Deus, né, a revelação e essas coisas. A gente acha que, Senhor, derrama, aviva a tua igreja, aviva, e todo mundo falando em línguas e tal. Não. Avivamento é isso, é liberação de perdão, é você conseguir fazer algo que você não fazia no mundo espiritual. Algo que eu não conseguia era pedir perdão para as pessoas. E ali eu fiquei leve, livre. E a gente pôde resolver essa situação em que a gente tinha e todo mundo voltou a ter um relacionamento com família, né? Glória a Deus por isso que assim foi feito. Faltam mais 2, né? Falta aqui.
quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, aqui no sentido de que o jejum, a gente não tem que mostrar para as pessoas que está fazendo jejum. Eu amarrei uma fitinha aqui. Tudo bem, é um propósito que você está fazendo com as demais pessoas da igreja. É para você, de repente, não cair fora do jejum, né? Porque às vezes você fala assim, tô de jejum de chocolate. Quando vê, você tá com chocolate na boca, pra você lembrar que você tá de jejum. Mas você não tem que avisar os 4 cantos que você tá de jejum. Não é essa a intenção. A intenção é você tá fazendo um propósito com o Pai. Não é para você ficar falando para todo mundo o que você tá fazendo, não. Conversa com alguém aí da sua intimidade que vai te auxiliar nesse sentido. Mas não precisa ficar falando aos 4 cantos que você está fazendo um propósito com Deus. Só faça. Só faça com Ele. Faça em secreto. Aí, o que acontece? Às vezes a gente está fazendo um jejum, um pô de café. Aí vem aquela pessoa te oferecer café. Aí você fala assim, não, obrigada, eu tô de jejum. Coitado, você tá de jejum. Eu tô de jejum. Aí você faz até aquela cara assim de, eu tô de jejum. Não pode. Então, assim, tem que ser suave, né? O fardo não pode ser pesado. Fala, o seu jugo é suave e o fardo é leve, né? Até o jejum tem que ser leve. É difícil? É matar a sua carne? Mas você não pode ficar esparramando aos 4 cantos, não, tá? Todo mês a gente opta por fazer um jejum, né? E eu vou estar sempre divulgando para vocês aqui, quando a gente entrar em jejum. Tem o jejum da sede também, da Família Viva, que a gente faz de Daniel, normalmente também todo começo de ano. Mas eu vou estar sempre divulgando para vocês. Amém? E era esse o texto de hoje. Seguimos aí amanhã com mais um estudo. E aí eu gostaria de que você curvasse a sua cabeça e aproveitasse essa oportunidade, né? De repente, ajudar alguém, algum necessitado. De repente, doar sangue é algo tão simples. A gente pode fazer por alguém, doar sangue. Você nem sabe para quem vai, mas você sabe que ajudou alguém. Amém? Lembre-se, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos agradecer, meu Pai, mais uma vez por esse estudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque realmente o Senhor é maravilhoso para com as nossas vidas. Realmente o Senhor é o Pai nosso que estás nos céus. Aquele que guarda nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo esse momento de estudo, pelos esclarecimentos. Obrigado pelos teus filhos, Pai, que estão aí comprometidos com esse estudo, Pai. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa estar conosco aí, nos auxiliando, Deus, no jejum, na busca incessante, na oração, que nós estejamos aí totalmente preparados para agradar somente a Ti e não parecer bonzinhos ou parecer melhores para os demais, como os fariseus ou os gentios, ou simplesmente pessoas hipócritas. Nós queremos estar com o coração quebrantado diante de Ti. Nos auxilia, Pai. E assim eu oro, eu peço, em nome de Jesus, já agradecendo por essa manhã. Amém e amém. Amém. Até amanhã.